pessoal, estamos aqui com mais um Conteúdo Natural, onde eu falo sobre alimentação natural para cães e como melhorar a sua qualidade de vida, promovendo assim uma maior longevidade. E hoje, para vocês entenderem melhor o quão importante é alimentar nossos cães corretamente, eu vou falar um pouco sobre fisiologia canina, algumas curiosidades interessantes e que através delas vão ilustrar para vocês entenderem melhor a importância de uma alimentação bioapropriada para os cães e o quão os alimentos industrializados fazem mal à espécie canina. Porque hoje em dia, em minha rotina clínica, eu vejo muitas doenças que não eram comuns antigamente, principalmente se formos comparar com a década de 80 e 90. A clínica veterinária, onde eu trabalho, tem 44 anos e nós sabemos muito bem a diferença dos tipos de doenças que estamos atendendo a partir dos anos 2000. É um padrão de doenças bem diferente de antigamente. E eu tenho cada dia mais convicção que essa epidemia de doenças mais recentes estão intimamente ligadas à alimentação, a esse excesso de grãos processados e aditivos artificiais presentes nas rações industrializadas. Então, falando de fisiologia, vamos começar pela amilase. Existem algumas enzimas que digerem o carboidrato, o açúcar, na saliva. Uma delas é a amilase salivar. Então, a digestão dos carboidratos em nós, seres humanos, começa na boca. Só que nos cães não, porque eles não possuem essa enzima. Daí, temos a ocorrência de diversos problemas pancreáticos nos cães, porque sobrecarrega principalmente o pâncreas para digerir tanto carboidrato da ração, digerir tanto açúcar. Agora, falando de enzimas, os cães também têm menos reservas enzimáticas do que nós, seres humanos. Isso porque na natureza, sua dieta era alimento cru, e os alimentos crus são ricos em enzimas. Então, essa quantidade enorme de carboidratos que socamos no cachorro através da ração, das rações, sobrecarrega vários órgãos. Outra característica, estômago ácido. O estômago dos cães é extremamente ácido, o pH é em torno de 1,5. Gente, se brincar, isso derrete até aço. Muita gente me pergunta, nossa doutor, mas se meu cachorro engolir osso, o que vai acontecer? Vai derreter e desaparecer, porque a natureza é sábia. A natureza fez o estômago dos cães muito mais ácido que o nosso, fez o estômago de um carnívoro. Lógico que eu estou falando aqui de ossos crus. Cães não podem comer ossos cozidos. Esses sim são extremamente perigosos, porque eles perdem toda a sua estrutura de colágeno e podem partir com facilidade, formando aquelas lascas que podem perfurar o estômago ou o intestino. Mas voltando para a acidez do estômago dos cães, muitas vezes essa acidez é afetada pelo excesso de carboidrato e dificulta bastante a introdução da dieta crua com ossos. Então, esse é o motivo do porquê devemos fazer a introdução dessa dieta gradativa. Tem cães que se adaptam com muita facilidade, mas tem outros que apresentam mais dificuldades digestivas, podendo levar meses para conseguir migrar 100% da ração para alimentação natural crua com ossos. O suco gástrico dos nossos cães, ele é muito alterado pelo excesso de carboidrato que ingerem em grande parte da sua vida. Outra informação interessante, 70% do sistema imunológico dos cães estão localizados no intestino. Isso por si só já justifica a importância de cuidarmos bem do intestino, deixando saudável. E isso é possível através da alimentação correta. Agora, se o animal ele vem de um histórico de ração, isso a gente só consegue fazer a longo prazo. Tem que ter paciência. Porque saúde não é uma corrida de curto prazo, de 100 metros. Saúde é uma maratona. A saúde é uma maratona que se constrói através do tempo. Olfato. Falando de olfato, os cães têm 10 mil receptores no olfato, a mais do que o ser humano. Então, quando um cão enterra um osso e depois de 5 dias desenterra, aí o tutor fala, meu Deus, ele vai morrer porque aquele osso
tá tudo contaminado, vai ficar mexendo nele. Gente, esse olfato, ele tem capacidade para identificar tudo que ele pode comer naquele alimento. Se tem alguma coisa ali que ele não pode comer, aquele olfato, que tem 10 mil receptores a mais que o nosso, vai estar identificando. Então o olfato ele tem essa função importantíssima para os cães na identificação dos alimentos. Falando de dentes, eles possuem 42 dentes para rasgar a presa. São dentes fortes, afiados e com uma mandíbula potente. Diferente dos herbívoros, que ficam colocando o alimento de um lado para o outro, os cães rasgam esse alimento e isso é mais uma evidência de que eles são carnívoros. Agora falando de papilas, eles possuem, os cães, bem menos papilas gustativas que a gente. Então isso explica o porquê deles aceitarem melhor os alimentos processados. Porque se você colocar uma ração na boca, você vai sentir o quão horrível é essa ração, e salgada. Eu já comi de várias marcas quando criança e sei muito bem o quão é horrível a ração. Porém, se aquela ração estiver mofada, contaminada, muitas vezes, pelo olfato, eles identificam e não comem. Porque pode acontecer do cachorro deixar a ração lá na vasilha e não comer de jeito nenhum. Aí o tutor reclama achando que ele está doente. Mas muitas vezes é o cachorro que identificou que tem algo que não está legal naquela ração. Então você que dá ração para o seu cachorro também precisa ter responsabilidade com esse alimento. Não é só com a alimentação natural que devemos ter cuidado. A ração ela precisa ser armazenada em um local adequado, sem presença de luz para não oxidar e sem umidade para não mofar. Então, você não pode deixar o saco de ração em contato direto com o chão para não pegar a umidade do chão. Esse saco ele deve ficar em cima de um estrado. Outra dica importante é você colocar uma parte dessa ração em uma vasilha separada do saco. Assim você evita de ficar abrindo o saco de ração toda hora que for servir o seu animal. E isso é importante porque quanto menos você ficar abrindo o saco de ração, melhor para não diminuir a sua durabilidade e ela se contaminar. Mas essa vasilha para armazenar uma parte da ração, ela não deve ser transparente para não ter contato direto com a luz e a ração se oxidar. Agora, com relação ao jejum, que é um assunto muito polêmico, para vocês terem uma ideia, os cães eles conseguem ficar alguns dias sem comer. Eu não estou falando de água, estou falando de alimento. Mas isso é porque, se você for imaginar os cães da natureza, não são todos os dias que eles conseguiam caçar. Então eles foram adaptados a essa condição. Por exemplo, vamos imaginar um cão na natureza. Ele vai caçar hoje. Eles caçam em bandos, né? Vamos supor que eles caçaram um veado. A primeira coisa que o cão vai comer são as vísceras, o intestino, o fígado. Isso no primeiro dia. Depois descansam, bebem água no rio. No segundo dia, a presa que ele caçou ainda está lá. Talvez ele coma a carne, roendo os ossos. Pessoal, no terceiro dia, provavelmente esse cão não vai comer nada, porque ele já vai estar muito saciado. Ali ele já comeu proteína, gordura, já ingeriu probiótico, vegetais que estavam no intestino, enfim. Ele já está muito saciado com aquela presa e provavelmente não vai comer nada. E o interessante é que de vez em quando isso acontece com os meus pacientes na nutrição. Tem cães que comem uma vez por dia e às vezes acontece de um dia não querer comer. Aí o tutor me liga preocupado e fala: Nossa, doutor, meu cachorro não quis comer nada hoje, será que ele está com algum problema? Aí eu explico: Não, isso é normal. Na natureza, eles não comem todos os dias. Você tem que colocar na cabeça que agora um cão que está comendo alimentação natural crua com ossos está com uma dieta 100% completa que satisfaz todas as suas necessidades biológicas por completo. Ele não tem nada, ele não tem quase nada artificial, sintético ali. A maioria das vitaminas e minerais que ele ingeriu são naturais e 100% aproveitadas. Ele está nutrido, ele não só comeu comida, ele se nutriu, e isso é muito importante. Mas voltando lá para o exemplo da natureza, que eu estava falando, passamos o terceiro dia e ele não quis comer. Aí o que ele vai fazer? Talvez vai comer uma graminha para melhorar a questão das fibras, fazer um detox hepático,
Porque a natureza é sábia, os cães sabem o que eles precisam. Então, no terceiro dia, pode ser que eles façam um jejum, que é bem comum fazer na natureza. Aí, no quarto dia, roer e comer os ossos e ficarem ainda mais saciados. Aí vão correr, brincar, descansar. No dia seguinte, vão lá comer uma frutinha, ingerir uma vitamina que talvez não tenha tido na dieta, ou talvez vão num ninho de passarinho comer um ovo. É mais ou menos assim que eles vivem na natureza. E é importante vocês saberem disso. Inclusive, em 2019, eu fiz um safari na África. Muita gente não sabe, mas ainda existe cães selvagens na natureza. E eu tive o privilégio de vê-los de perto, e é assim que eles vivem na natureza. E com a alimentação natural crua com ossos, nós vamos tentar imitar ao máximo essa dieta que eles tinham na natureza. Afinal de contas, seu cachorro é carnívoro. Ele nasceu para comer isso. Eu vou falar um pouco agora sobre a composição dos alimentos. Os alimentos, eles são divididos em 3 classes: macronutrientes, micronutrientes e água. Os macronutrientes são subdivididos em proteínas, carboidratos e gorduras. Já os micronutrientes são as vitaminas e minerais. E a água é o que está presente em maior quantidade na alimentação natural. Eu vou começar falando de proteínas. Eu não preciso nem falar da importância das proteínas na dieta de um carnívoro, né? Responsável pela construção de todo um bloco estrutural, de todo um bloco muscular, toda a força e imunidade de um carnívoro. Principalmente naquelas raças Bull, Bulldog, Bull Terrier, Pitbull, que são aquelas raças que precisam de um suporte muscular muito bem intensificado para suportar todo o seu esqueleto e evitar doenças ortopédicas. Muitos veterinários gostam de fortalecer as articulações, o que eu também acho muito importante, mas esquecem que a musculatura é que sustenta essas articulações. Então essa musculatura, ela deve estar muito bem construída para isso ocorrer, e para isso ocorrer, a proteína do alimento ela tem que estar muito íntegra, tem que estar muito bem biodisponível para que essa musculatura se forme de uma forma que possa sustentar e proteger adequadamente essa parte óssea. Só que acontece que uma proteína cozida, apesar de já ser muito melhor do que tem na ração, não dá o mesmo suporte muscular que uma proteína crua, principalmente pela questão das enzimas. A carne crua é rica em enzimas que são mais facilmente digeridas pelos cães, pois os cães eles possuem bem menos reservas enzimáticas que nós seres humanos. Inclusive, muitas vezes, quando o animal tem hipersensibilidade a frango cozido, aí ele entra na dieta crua e aí não apresenta hipersensibilidade justamente devido a esse alimento cru estar cheio de enzimas e essas enzimas ajudam na digestão e absorção. Como o alimento cozido perde grande parte das enzimas, aí começa aqueles problemas, aquelas alergias que não curam nunca. Então eu já tive pacientes alérgicos a frango cozido, que fica se coçando todo, mas quando come frango cru, não acontece nada. Isso é muito comum. Vocês entendem agora a importância de uma dieta mais biodisponível? Agora imagina uma proteína ultraprocessada, que é o caso das rações comerciais, que passa por um grande processo térmico. É pior ainda. Falando agora de carboidratos, para nós, o excesso de carboidratos já não faz bem. Agora você imagina para um carnívoro que na natureza, a base da sua dieta era de proteínas, gorduras e quase nada de carboidrato. E hoje numa ração, eles têm acesso no máximo a apenas 30% de proteínas. As rações, elas também estão muito ligadas a alergias, porque esse excesso de carboidrato processado, ele faz alteração na acidez e na flora do trato digestivo, causando muita inflamação. E intestino inflamado acaba refletindo na pele, gerando aquelas alergias que a gente tanto vê na clínica. Enfim, na minha opinião, e na opinião de diversos pesquisadores, os carboidratos não são essenciais aos carnívoros. Os aminoácidos das proteínas, sim, que são essenciais. Porque os cães, eles conseguem viver muito bem na natureza sem carboidrato. Não tinha ninguém lá na natureza fazendo arroz, batata, feijão, grão de bico para eles. Não tinha. Então, eles não vão morrer se eles ficarem sem.
Se eles vieram lá de trás e chegaram até aqui vivos, é porque essa dieta que eles tinham é apropriada assim para eles. E eles viviam bem, diferente de hoje, que estão morrendo de doenças que antes não tinham. Meu pai, veterinário desde a década de 70, é prova viva disso. Então, se isso está acontecendo hoje, é porque tem algo errado, que é o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar, coisa que o carnívoro não foi feito para comer. Coloca isso na sua cabeça. Açúcar não é comida de carnívoro, e seu cachorro é carnívoro, você gostando ou não. Agora, com relação a gorduras, é uma coisa que eu gosto muito. As minhas dietas são ricas em gorduras. Os ossos são ricos em gorduras. E o equilíbrio das gorduras, do ômega 3 com o ômega 6 é muito importante. As gorduras, elas fazem parte das membranas celulares e de várias outras funções. Funcionamento do coração, funcionamento do sistema imunológico, do cérebro, dos hormônios, enfim, tudo depende de gordura em células para funcionar bem. Mas gordura boa. E a gente precisa identificar gordura boa de gordura ruim. Geralmente, as gorduras boas são as gorduras naturais que os próprios alimentos fornecem. E devemos evitar essas gorduras artificiais, hidrogenadas da indústria alimentícia. Agora, claro que eu estou falando de cães saudáveis. Existem casos e casos. Se o seu cachorro já tem um problema crônico de doença hepática ou metabolização de gordura, triglicérides e colesterol alto, nesses casos aí sim restringirmos certos tipos de gordura é importante, mas no geral essas gorduras fazem muito bem. E outra coisa muito importante, que eu já disse aqui, é o equilíbrio correto entre ômega 3 e ômega 6. Senão bagunça tudo, causando muita inflamação e uma série de problemas. Porque tem gente que taca ômega 3 indiscriminadamente, suplementa por conta própria e quando você vai ver lá no final, tá tudo desbalanceado. Ômega 3 de mais de um lado, ômega 6 de menos do outro, e o animal fica todo inflamado, com os marcadores inflamatórios todos lá em cima. Então, antes de você se aventurar na alimentação natural para cães, é importante você buscar conhecimento. E entrando em micronutrientes, nós temos as vitaminas, e elas permitem o funcionamento da comunicação química a nível celular. E como as vitaminas têm ligação umas com as outras, elas interferem na absorção de alguns nutrientes. Então é muito importante que elas estejam balanceadas. Por isso que uma alimentação natural é importante você variar sempre as carnes, as vísceras e os vegetais, para que ao longo do tempo seu cachorro tenha acesso às vitaminas que ele precisa. E outra coisa muito importante é saber suplementar essa dieta. Mesmo ela sendo natural, sendo feita da forma correta e equilibrada, a suplementação é necessária, porque nós não conseguimos simular 100% a dieta que os cães tinham na natureza. Se o seu cão se alimenta da dieta natural crua com ossos, ele vai precisar de menos suplementos, mas mesmo assim ela é necessária. Agora, se o seu cão se alimenta da dieta cozida, a necessidade de suplementação é maior ainda. E quando você faz uma dieta para o seu cachorro com deficiência de vitaminas e minerais, no longo prazo isso pode te causar um grande problema. O organismo pode entrar em colapso. Então, ao entrar nesse mundo da alimentação natural, você deve fazer tudo com muita responsabilidade. Porque a alimentação natural, ela não é simplesmente dar resto de comida. Combinado? Então é isso, pessoal. Existem inúmeras vantagens da alimentação natural em relação às rações comerciais e demais produtos industrializados. Porém, essa dieta ela deve ser feita com muita responsabilidade, critério e conhecimento. Senão, pode ser bem pior e você colocar a vida do seu animal em risco. Muito obrigado a você que me acompanhou e até a próxima.